você que me conhece, eu sou o Jorge Cajuru. Mas para você que não me conhece, eu também sou o Jorge Cajuru. Tudo bem? Hoje é sexta-feira, 8 da noite. E toda sexta, 8 da noite, é dia de Cajuru Pergunta, o talk show semanal de entrevistas em rede nacional para mais de 100 milhões de pessoas. O convidado desta noite, ele atinge um número que, pela profissão dele, muitos duvidariam. Aliás, todos neste Brasilzão e mundo afora pela internet duvidariam. Quinto mandato seguido como deputado. Quinto jogador de futebol. É por isso, né? Porque você às vezes é preconceituoso. Ah, jogador de futebol, deputado, 5 mandatos seguidos. É isso mesmo. Ele é mineiro de Belo Horizonte, histórico goleiro do Clube Atlético Mineiro. O que mais vezes defendeu a camisa do Galo? Por 800 ou por 600 e poucas vezes? Meu amigo João Leite. Eita, que alegria. Alegria minha, por 684 Isso. vezes, contando. Eu às vezes no Rio falo 800 e poucas vezes, eu já exagero. Jogando pelo Juvenil do Atlético, aí seriam 715 jogos. Mas eu tenho o maior prazer Prazer meu, em estar com você, não é, Cajuru? A gente começou junto, né? Quantas jornadas, né? E você sempre desperta em mim, assim, eu vou ter a maior alegria de assistir o seu programa ao vivo hoje, vou estar aqui, né? Porque... A gente tem lembrança demais, história demais, né, João? História demais, e você... Eu era repórter e você o goleiro principal, o goleiro de seleção, um dos maiores goleiros do Brasil. Que época de ouro, né? Aquele timaço do Galo, inesquecível. A gente estava lembrando do talento, né, da imprensa. Vocês da imprensa... Você, inclusive, de uma memória, gente, ele lembra o nome de todos os jornalistas daquela década de 70, daquela geração fantástica de repórteres do Rio e São Paulo. Você não errou nem o nome, né? É interessante porque eu falo sempre isso, né? Que vocês transmitiram esse encanto do futebol, né? Pelo rádio, né? Pelo rádio, né? Quer dizer, as pessoas não estavam vendo nada e vocês transmitiram isso. Eu não esqueço de uma experiência, Cajuru. Eu cheguei para treinar no Atlético um dia e o porteiro falou assim: João Leite, esse homem está te esperando desde a madrugada aí. Aí eu falei: o que esse homem quer? Eu cheguei lá, eu sou morador do Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, e eu vim a Belo Horizonte para procurar emprego, para trazer minha família. Mas tem 3 dias que eu estou dormindo na rua. Eu queria que você me ajudasse para eu voltar para o Jequitinhonha. Olha. E eu falei com ele assim, mas... Você nem era deputado, era só goleiro, meu Deus. Você já queria ajuda. Aí eu falei, mas meu pai é chefe de segurança de um banco, às vezes ele consegue trabalho para você. E o senhor disse assim para mim: não, eu não quero morar em Belo Horizonte, eu quero voltar para minha terra, eu vou criar meus filhos lá. O que eu vi aqui em Belo Horizonte, eu não quero trazer meus filhos para cá, não. Eu falei: tá bom, vou te ajudar. Arrumei o dinheiro para ele pagar a passagem, mas eu fiquei surpreso, né, com aquele homem ali me procurando, eu não o conhecia. Ah. E eu disse... Isso era a Vila Olímpica na época? Na Vila Olímpica. Onde o Galo treinava. Eu disse para ele: senhor, por que o senhor me procurou? Ele falou, bem mineiro, né? Uai, João Leite, eu só conheço você em Belo Horizonte. E aí, quantas entrevistas que eu vi, você falando, né? E eu fiquei pensando, que coisa, né? Você me entrevistando, ele com o rádio dele lá no Vale de Jequitinhonha, ouvindo. Você transmitiu, e os outros repórteres transmitiram, né, uma imagem minha, que ele sabia que se ele viesse a Belo Horizonte, ele tinha um amigo. Exatamente. Que ele poderia procurar. Então, eu tenho o maior respeito por vocês, né, pelo trabalho de vocês, o que vocês transmitiram para os brasileiros, né? E, na verdade, eram rádios do Rio e São Paulo, nesse caso que você está contando essa história. Para pegar no Jequitinhonha. Porque as rádios de Belo Horizonte, na época, não eram potentes como hoje. Talvez a Inconfidência, naquela altura, tinha peso para isso, né? Era única. Agora,
eu fico sempre pensando que, né, como que é a responsabilidade de um atleta, né? E mesmo da imprensa, porque o povo é apaixonado com esse futebol. Eu falo sempre que o primeiro presente que eu ganhei foi uma bola. Meu pai era jogador de futebol amador e ficava chutando. E eu era Gilmar, que era o goleiro da seleção brasileira de 58 e 62. É a minha infância, da primeira bola. E depois eu era o Marcial, eu era o Fábio, Sim. eu era o Mussula, goleiro do Atlético, né? Eram os meus heróis, os meus ídolos. São as referências, né? Eu fui ver o primeiro jogo do Atlético, no Campo Velho do Atlético, onde é um shopping hoje. E eu fiquei no alambrado, tinha 5 anos de idade, meu pai me levou. E eu ficava gritando o nome do ponta direita do Atlético, era Machadinho. Machadinho. E o goleiro do Atlético era o Fábio. Fábio. Que depois jogou no São Paulo, jogou na seleção brasileira, no Cruzeiro. Goleiro espetacular, né? Eu vi aqueles goleiros do Atlético, eu era fã daqueles goleiros do Atlético, acompanhei a carreira deles e eu não imaginava nunca que eu seria goleiro do meu time do coração, do Atlético. E só de um time, né? A legislação anterior, ela dava ao jogador de futebol, Piazza lutou muito, né, para a gente ter o passe, Afonsinho também lutou muito, e naquela altura a lei do passe dizia o seguinte: jogador com 32 anos de idade e com 10 anos no mesmo clube tem o passe livre. Eu já tinha 15 anos no Atlético quando eu fiz 32 anos de idade. 32. E aí eu emprestei para o Atlético meu passe por mais uma temporada e depois emprestei para o Vitória de Guimarães de Portugal. Sim, me lembro. Joguei 88, Mas 89. No Brasil você só jogou no Galo? Não. Não? Quando eu voltei de Portugal... Gente, mas todo mundo só lembra de João Leite do Galo, é impressionante. Porque foi o maior tempo que eu joguei foi realmente no Atlético. Aí você voltou do Vitória de Guimarães? Voltei do Vitória de Guimarães e eu fui jogar no Guarani de Campinas. Joguei 6 meses no Guarani de Campinas. Você chegou a jogar no Guarani? Juro por Deus que eu não sabia. Joguei 2 jogos. 2 jogos, 2 jogos. Também? O primeiro jogo foi contra o Vitória. Nós vencemos 1-0. E o segundo era contra o Corinthians. E lá pelas tantas estava 2-1 para o Corinthians. Eu saio da área numa bola, no brinco de ouro. E achei que dava para a bola entrar na área para eu pegar a bola. Quando eu abaixei, o Viola deu um toquinho nela e fez o gol, né? Sim. Então só joguei 2 jogos no Guarani. E aí parou? Não, porque aí o Sérgio Neri era o outro goleiro. Sérgio Neri começou a jogar e eu fiquei no banco. E aí Procópio Cardoso era o técnico do América Mineiro, me trouxe para jogar no América. O América tinha um time muito interessante. Eu era o goleiro e tinha saído Palinha e Ronaldo Luiz, depois foram campeões mundiais com São Paulo. Com o Telê. Eles tinham saído, o Euler tinha saído. Tinha um zagueiro monumental chamado Ricardo, que depois jogou no Palmeiras. Um zagueiro que lembrava muito o Luizinho. O Luizinho, técnico, né? Então, tinha um meio-campo espetacular, chamava Raimundinho. Teve uma fratura exposta no jogo América e Cruzeiro e teve muitas dificuldades depois disso. Então, eu joguei no América. E do América, o Atlético me contrata novamente. Por isso que essa ligação. Por isso que ninguém consegue lembrar. Aí eu volto para o Atlético, ganhamos o Campeonato Mineiro de 91, a Comembol de 92, uma final contra o Olímpia. Me lembro, claro. Lá... Tinha o Paulo Roberto, lateral esquerdo. Paulo Roberto era o nosso capitão. Isso mesmo. Nosso time era eu, Alfinete, Luiz Eduardo, Heuler e Paulo Roberto. Éder Lopes, Marquinhos Foca, que depois foi jogar no Internacional de Porto Alegre, Moacir, aquela elegância, com 17 anos de idade, Telê tirou ele do juvenil do Atlético e o lançou no profissional. Sérgio Araújo, Ailton, negro, que jogou em São Paulo também. Técnico Procópio Cardoso. Isso, e técnico Procópio Cardoso começou com o Vantuir Galdino, foi nosso capitão em 77, aquele time do Atlético 77, e Claudinho, ponta esquerda. E nesse ano, Cajuru, de 92, eu já estava pensando em encerrar a carreira. E com a minha fé, orando, pedindo a Deus uma direção. E veio o convite para eu ser candidato a vereador em Belo Horizonte. Eu me lembro disso. Eu estava aqui rigorosamente nessa época. E eu fui candidato a vereador, essas coisas de Deus mesmo. Na quarta-feira nós fomos campeões da Comebol. No domingo era a votação para
Já era a votação? Era a votação. Eu estava jogando e era candidato a vereador. Sério? Aí fui o quinto mais votado de Belo Horizonte, fui eleito. E Com quantos anos? Com 37 anos de idade. 37. 37 anos de idade. E aí assumi na Câmara, mas logo fui chamado para ser o secretário de Esporte de Belo Horizonte. Me lembro também. E aí assumi a Secretaria de Esporte de Belo Horizonte, levei o Heleno para trabalhar comigo. O Heleno já era professor de Educação Física, diretor de Atividades Esportivas. E nós fizemos 12 projetos esportivos ligados à área social. A história nossa, né, Cajuru? Claro. Todos o prefeito nós, era o Maurício, não? O prefeito era Patrus Ananias. Patrus Ananias. Interessante, Patrus Ananias do PT. A luta, PT e PSDB. Eu não entendia muito, mas eu vou conversar com Aécio Neves e com Eduardo Azeredo, que eram... Nessa época já tinha Aécio? Já? Aécio Neves e Eduardo Azeredo eram os líderes do PSDB. Já eram os líderes. Eu perguntei para eles, olha, estou convidado para ser o secretário de Esporte de Belo Horizonte. Tanto o Aécio quanto o Azeredo falaram assim, vai, João, você vai ajudar muito a cidade, você está saindo do esporte agora, né, as pessoas vão querer investir na cidade, porque vão acreditar muito e tal, vai. Me deram uma força e eu fui. Eu fui para ser prefeito num governo do PT. E foi interessante, Cajuru, porque eu não usei um centavo de dinheiro público. Fizemos um projeto com ex-jogadores dando treino para crianças. 24 campos de futebol amador. Peguei Getúlio, que jogou no São Paulo, Antenor, que jogou no São Paulo. Os meninos ficavam doidos, né? Getúlio ensinando a chutar. Tudo Antenor, em Belo Horizonte isso? Tudo em Belo Horizonte. Eu era o secretário de esporte de Belo Horizonte. Fizemos um módulo com escolinhas de vôlei, basquete, futsal, nas vilas e favelas. Fizemos 200 quadras de rua. Fiz uma parceria com uma empresa, fechava o quarteirão, a empresa doava rede, bola e peteca, né? Porque aqui peteca é o sucesso. Na época é um sucesso. Fiz uma outra parceria com uma empresa que doou 3 carretas de tubo. A prefeitura cortava os tubos, fazia as traves, soldava, vinha a patrol da prefeitura e passava a patrol, a gente fazia campinhos. Fizemos 100 campinhos, 200 quadras de rua, 100 campinhos. Olha que beleza. E peguei os meninos, que eram os meninos que faziam arrastão no centro de Belo Horizonte, e fizemos um time com os meninos do centro de Belo Horizonte, que roubavam no centro de Belo Horizonte. Que roubavam, exatamente. Roubavam. Levava para eles treinarem, fizemos um lançamento do time, o time contra artistas e ex-jogadores. Vimos a recuperação de alguns desses meninos, que se tornaram, inclusive, corredores. Eu não esqueço do goleiro. Mas de repente eu estou aqui entrevistando o futuro ministro dos esportes deste país, hein? Com esse currículo. Essa semana agora, factual o assunto, a CPMI, proposta para investigar as obras, os gastos com as obras para a Copa do Mundo no governo, estava prontinha, com o número de assinaturas necessário. Todo mundo havia assinado, senadores, deputados. De repente, não teremos mais a CPMI, porque 3 senadores que assinaram retiraram suas assinaturas. Isso te decepciona? Como um político assina algo e depois retira a sua assinatura, e esse algo era o quê? Era para investigar as despesas com obras para a Copa do Mundo, que já passa, segundo o deputado Romário, de 30 bilhões, e o país que mais gastou para fazer uma Copa do Mundo até hoje foi a África do Sul, gastou 11 bilhões. Japão e Coreia gastaram 10, Alemanha 10. Nós já gastamos mais de 30, João Leite. Estou falando com o deputado e com o João Leite agora. Como é que você vê isso? Bom, o estádio de Brasília, por exemplo, é o estádio... 1,5 bi. Pois é, o estádio mais caro, né, de todos da história, não é? Eu creio que nós temos recursos federais colocados em todos os estádios, né? Para mim, o mais grave é o que aconteceu com Itaquerão. Isso para mim é o mais grave. É o mais grave para você? Para mim é o mais grave, porque nós tínhamos um Morumbi prontinho, que poderia ter sido só dar uma reformada, tá? Investido uma melhorada no Morumbi, e ele estaria apto a receber. Eu vejo um desequilíbrio nesse momento, inclusive desequilibra as forças do próprio futebol brasileiro.
não é? Esse privilégio que o Corinthians vem recebendo, não é? Patrocínio da Caixa, de quase 40 milhões. A construção do seu estádio. Bom, Com dinheiro do BNDES. dinheiro do BNDES. Dinheiro da Caixa na camisa de um time de futebol. A Caixa que é o banco social, banco de saneamento, banco da construção de moradias. O presidente do seu time, Alexandre Calil, disse aqui no Cajuru Pergunta que para ele é um nojo ele ver empresa do governo como Petrobras patrocinava o Flamengo na época. Ele acha isso um absurdo, ele acha isso um crime. Ele chegou a falar aqui. Não, eu até entenderia se a Caixa Econômica, a Petrobras, ela investisse em todos os times, não é? Onde formasse os jogadores. Eu acho até que deveria investir na formação dos atletas. Eu acho que aí você tem uma razão para isso. Agora, você faz um desequilíbrio. Aí você tem o Corinthians, que tem uma propaganda na camisa de perto de 40 milhões, o Flamengo, que tem 25, aí você pega o Náutico, que tem lá o supermercado, não é? Você faz um desequilíbrio no futebol, aqueles têm um orçamento, né? A disparidade. Então, quando começa o Campeonato Brasileiro, você já sabe quem vai estar de pendurado para cair. Aí você pega um elenco do Corinthians, não é? Quem quiser contratar, contrata. Aí o Náutico tem que sair catando qual jogador que vai contratar. Nossa Senhora. Ou os outros times, né, que dependem do apoio apenas local. O caso Taquerão para você foi o quê? Foi um caso PT-Lula? Claro, né? Isso é um privilégio para um time de futebol por causa de uma proximidade clubística de um presidente. Eu estou falando aqui o que eu já falei da tribuna da Assembleia Legislativa. Por quê? Qual que é a razão? Eu não vou colocar no mesmo balaio todos os campos que foram construídos, não é? Reformados, mas a questão do Itaquerão, ela é algo assim inaceitável para os brasileiros. Você privilegiar um time de futebol desta maneira é inaceitável, que se fosse um Atlético Mineiro. E foi a goela, está sendo a goela abaixo e pronto, acabou. E às vezes tem umas Você coisas... falou da tribuna, eu falei das minhas tribunas, muitos falaram, não adiantou nada. Eu lembro que eu falei... Vai sair o estádio e pronto, acabou. Eu lembro que eu falei da tribuna e recebi uma mensagem, uma pessoa dizendo assim: João Leite, você tem que conseguir isso para o Atlético também. Quer dizer, olha a mentalidade, né, nossa em relação a essas questões. Vamos privilegiar o Atlético também. Não é isso que nós queremos, né? Como nação, nós devemos buscar, uma nação do futebol, né? Nós devemos buscar investir especialmente na formação. O Brasil está perdendo na formação. Claro. Nós estamos vendo de tudo, né? Algo que era na formação até de um homem, né? Aquilo que era tão importante para nós, a cada momento surgia um novo jogador no futebol brasileiro. O que nós estamos vendo hoje? Nós estamos vendo um desequilíbrio. Nós estamos vendo a entrada de vários agentes, de jogadores também, que de alguma forma... A Lei Pelé virou a lei dos empresários, né? A Lei Pelé... Ela foi boa para os empresários, para os clubes, um desastre. Né? Mas a Lei Pelé tinha uma intenção muito boa. Na época, boa. Ela tem uma intenção boa. Vamos pensar, Cajuru. Então, quem acabou com ela? Vamos pensar. O que a Lei Pelé pensava para os clubes? Que os clubes se tornassem empresas. Sim, era. Que os clubes apresentassem balancete. Sim, claro. Que os clubes pudessem... Tinha até crime de responsabilidade fiscal. Crime de responsabilidade. Né? Que o Ministério Público pudesse investigar. Isso. Que o Ministério Público pudesse investigar se os clubes estavam sonegando impostos. Exatamente. Que a Receita Federal pudesse investigar as transações, a venda de jogadores. E por que nada disso aconteceu? Que o INSS pudesse... Porque os clubes não quiseram. Os clubes não quiseram? Claro. O governo também não. Pronto, mas... O governo, por sua vez, não fez nada para... Não cobrou para que acontecesse isso. Porque a lei era dele? Hoje é muito confortável. Eu tenho o meu clube, né? Eu tenho o IBIS, eu tenho os conselheiros, né? Eu pego o dinheiro e faço prestação de conta para aqueles conselheiros que estão ali, Ministério Público não me fiscaliza, INSS
não tem jeito de entrar, eu não pago os direitos dos trabalhadores e nós temos uma bola de neve. Bola de neve. O defeito não está na lei. O defeito está naqueles que não quiseram transparência. Você vê um Platini chegar a uma UEFA como chegou. No Brasil, quando que você vai ver um João Leite, um Zico? O Sócrates, Zico, infelizmente, né? faleceu. O Zico que representa todos nós, não é? Não é? Representa todos nós, claro. Esse me representa. Esse me representa também, com maior orgulho. Oscar, aquele zagueiro. Esse me representa. Oscar, zagueiro de 82. Claro, esses foram capitães da seleção vivo, um brasileira. Tele Santana, um Sócrates. O pessoal do futebol respeitado, como também das outras modalidades esportivas, né? Veja a luta que foi a questão do basquete aí, tantos anos, não é? As pessoas procurando, né, o basquete ser mais reconhecido no Brasil e aquela luta política. Partidária dentro da confederação Só mudou do basquete. Quando saiu e virou liga, né? E uma outra coisa assim que eu penso também, não é? Como que nós podemos melhorar o esporte brasileiro, Cajuru? É isso que eu ia te perguntar. Como que nós podemos melhorar? Onde estão as grandes experiências mundiais em que o esporte, especialmente o olímpico, se dá muito bem? Estados Unidos. Nos Estados Unidos dá muito bem. Onde é que está o esporte nos Estados Unidos? Na escola. Na escola. Na base. Quando eu assumi, em 2003, a Secretaria de Desenvolvimento Social e Esporte de Minas Gerais, no governo Aécio Neves, o orçamento de Minas Gerais para o esporte era R$200 mil. 200 mil reais? Você sabe quantos municípios dos 853 municípios de Minas Gerais tinha jogos escolares? 58. Que é isso? Você já pensou? Jogos escolares. Quantos por cento das crianças, dos jovens estão na escola? 93%, 94%? E não tem esporte, não tem educação física na escola? Nós chegamos ao descalabro da Lei de Diretrizes Base da Educação Brasileira, retirar a aula de educação física das nossas escolas. Meu Deus do céu. Né? O Carlos Melles era o ministro, entrou com a medida provisória para manter a educação física nas escolas no governo Fernando Henrique Cardoso. Mas nós chegamos a ter a retirada da educação física. Nós viemos fazendo um trabalho no esporte em Minas Gerais. Ano passado nós fechamos com 50 milhões o orçamento do esporte. Era de 58 mil reais? Eram 200 mil reais. Desculpa, 200 mil reais. 58 municípios com jogos escolares. Esse ano nós fechamos jogos escolares com 741 municípios. Caramba! É aí. Nós temos que ir onde a criança está. 90%. 90% dos municípios de Minas Gerais têm jogos escolares. Recebe material esportivo para treinamento. O professor de educação física... Que antes ginásio era ponto de maconheiro, né? Esse é outro desequilíbrio. Por exemplo, o norte de Minas, que é muito pobre, naquela época eu cheguei aí em algumas cidades que tinham um ginásio esportivo. O sul de Minas tem cidade com 30 ginásios esportivos. Então você tem um desequilíbrio no equipamento esportivo, na estrutura esportiva no Brasil. Você tem um desequilíbrio, né? Você chega em São Paulo, por exemplo, você faz um Itaquerão e tem um Morumbi e tem um Pacaembu. Aí você chega em outros lugares, você não tem uma estrutura esportiva, você não tem uma pista. Gente, olha a possibilidade olímpica do atletismo brasileiro. Veja como é que os nossos atletas do atletismo treinam. São verdadeiros heróis. Alguns não têm tênis para treinar, não tem uma pista regularizada, reconhecida pela Confederação Internacional de Atletismo para treinar. Então, é uma verdadeira tristeza. Nós, então, em Minas Gerais, fizemos isso por quê? Porque é fundamental que a gente invista onde a criança está, né, na formação dela. É fundamental que a gente invista no jovem. Fizemos um projeto em Minas Gerais mais simples possível. A gente precisa mais de campo, futebol amador. Não tem espaço mais por causa do crescimento imobiliário, especulação imobiliária, não tem espaço para os campos mais, não tem terrenos públicos. O que nós fizemos então? Então vamos iluminar os campos, que aí pode ser usado à noite. Claro. Minas Gerais já iluminou um programa que eu iniciei, Campos de Luz, 800 campos de futebol amador. À noite as crianças jogam, os adultos, o trabalhador, e aproveita a iluminação do campo, as mulheres, as famílias, para caminharem, fazer a sua caminhada à noite. Um campo de futebol amador são 6 mil metros totalmente escuro à noite. Lugar inseguro. A Polícia Militar de Minas Gerais
fez um levantamento, ela tem, onde os campos foram iluminados, 73,5% menos ocorrência criminal. Olha. É um negócio assim, mais simples do mundo, como campinhos, não sei o quê, e que são fundamentais para as nossas crianças. A maioria da nossa população que é carente, que não tem um espaço de lazer ou um espaço de formação para o futebol. Você falou do Itaquerão, só para concluir, o futebol é algo, João Leite, tão apaixonante. Você, como histórico goleiro do Atlético Mineiro, sabe que a paixão é cega. Um torcedor do Corinthians, que é uma nação, são 40 milhões, sei lá quantos corintianos, eles pensam assim sobre o Itaquerão? Não estão nem aí. Eles acham que tem mais é que sair do estádio, pronto, acabou, e que tinha que acontecer. E não há um corintiano que seja contrário a isso que vai acontecer. E aí você fala, meu Deus, nós vamos chegar aonde? Por isso que o governo, o Estado, o governo federal, ele tem que ser o equilibrista disso aí. Né? Peraí, o Corinthians tem 40 milhões de torcedores, que bom que ele tem, não é? Mas por que ele tem 40 milhões de torcedores? Até isso é um desequilíbrio, não é? Até isso é um desequilíbrio. Ele tem 40 milhões, ele tem uma propaganda na camisa que dá 40 milhões para ele por ano, ele não tem que gastar com o estádio dele, porque o governo construiu o estádio para ele, não é? Ele tem condições de contratar os melhores jogadores, e o meu time aqui, ele não tem uma propaganda na camisa, ou senão a casa de tintas lá da cidade que faz. Os torcedores daquela cidade já não querem ir no estádio mais, porque o time não é bom, não é o melhor time. A televisão... Só mostra o jogo do Rio e São Paulo. A televisão dá uma cota maior para esse, que já ganha 40 milhões da propaganda, e o estádio já foi construído, e ele vai cada vez ter mais torcedores. Mas isso interessa? É o mais importante? Né? Nós vamos quebrar as tradições. Eu lembro de jogar em Uberaba contra o Uberaba Esporte, de Tonzinho, Naim, no Uberabão, no estádio João Guido, que você lembra bem, claro, com estádio lotado. Como é que é hoje? Qual que é a estrutura do Uberaba? Uberlândia com o Parque do Sabiá? Mas o governo não está nem aí com isso, porque você junta Corinthians e Flamengo, 80 milhões de pessoas. Quantos eleitores tem aí? Então você tem caixa nos dois times, Maracanã, mais de 1 bi de gasto, né? Se o Flamengo... Agora, essa semana, surgiu a notícia que o Flamengo quer um estádio para ele. Que o Flamengo já está procurando uma empreiteira para ter o estádio dele. Só falta daqui a pouco ter o Itaquerão do Flamengo. Aí pronto, acabou. Aí você tem... O Corinthians tem um estádio do governo, o Flamengo tem um estádio que o governo deu de presente, pronto, acabou. Aí, meu amigo, como é que faz? Nós não temos um engenhão feito para o Pan-Americano de 2007 e que não pode ser usado? Por causa de rachadura na 2007, são uma obra de 2007. Quer dizer, 6 anos público, atrás. Né? Nós temos problemas gravíssimos na saúde. Nós temos crianças na escola que não tem um ginásio, não tem uma bola, não tem um professor de educação física para ensinar, para ajudar. Sabe por que é importante o professor de educação física? Porque essas crianças vão ter problema de postura, claro, não é? Porque não tem alguém que está ajudando lá na iniciação dessa criança. Então, nós temos, infelizmente, uma inversão de prioridades no Brasil. Com todo respeito, a gente ama o Corinthians, o Flamengo, mas eles não são a prioridade do povo brasileiro. A prioridade do povo brasileiro é outra. É o dinheiro na educação, na saúde, na segurança. O governo federal pega 70% de tudo que é arrecadado e 30% tem que dividir com 27 estados e 5.500 e tantos municípios. Não tem dinheiro para educação no município, não tem dinheiro para saúde, o hospital está fechando, os estados não conseguem pagar suas polícias bem, não conseguem pagar os seus professores bem. Enquanto isso, o governo pega 70% de tudo que é arrecadado e põe mais de 1 bilhão no estádio do Corinthians.
E agora você anuncia que o Flamengo quer um estádio também, É. e nós vamos colocar mais 1 bilhão no estádio do Flamengo, Com a mesma empreiteira do Itaquerão, inclusive. faltando dinheiro para a educação física do menino que está lá na escola, que vai ter escoliose, vai ter não sei o que mais ose. Então, nós temos uma inversão de prioridades. Né? Por isso que a gente sente um pouco que as pessoas foram às ruas, né? Bom, mas isso aí não me representa. Isso não é a minha prioridade. Eu estou vendo outra prioridade. Na minha prioridade são outras coisas. A minha professora, ela ganha muito pouco. O Estado falou que não consegue pagar mais para ela, mas o governo federal pegou o meu imposto e está investindo em coisas que não são prioridade para mim. Mas não poderia ter feito isso no Morumbi? Mas tinha que fazer. O São Paulo já tem um estádio Por causa dele. de uma briguinha política desse tamaninho. O São Paulo tem um estádio dele, daquele tamanho. Tem o Pacaembu, que é dinheiro público. Não é? Prefeitura. A manutenção é dinheiro público o tempo todo. E tem que fazer mais um. E agora no Rio nós temos um Engenhão que não pode ser utilizado. Temos o Maracanã, que custou aquilo tudo. E vamos fazer um estádio para o Flamengo? Está errado, né, Cajuru? Nós invertemos as prioridades, nós temos que colocar as coisas corretamente. Dinheiro público tem que ser utilizado no esporte, na escola. Veio aquela lei de incentivo ao esporte. Para onde que foi o dinheiro da lei de incentivo ao esporte? Tem clube social que tem os seus, que ganhou 5 milhões. Muitas vezes nós estamos colocando também dinheiro em clubes e o clube está utilizando como aquele dinheiro. Exato. João, qual chiqueiro é mais sujo? O do futebol ou o da política? Aquela Serra Dourada, aquela Libertadores, tiraram de vocês? Você leu essa semana? Não. O governo liberou 100 milhões para a formação de atletas olímpicos. Detalhe, notícia da Folha de São Paulo. O dinheiro não chegou nos clubes. Onde está o dinheiro? O governo liberou 100 milhões para formar atleta olímpico. Nós temos aí uma Olimpíada no Brasil. O dinheiro não chegou nos clubes. Onde está o dinheiro? Pronto. Quer dizer, nós poderíamos pensar como os Estados Unidos, Cuba, como a China, nós poderíamos investir nos espaços da escola para a formação de atletas olímpicos. Não é? Muitas vezes nós estamos colocando também dinheiro em clubes e o clube está utilizando como aquele dinheiro? Exato. No atleta? Ou é na construção de mais uma piscina? Eu escrevi no meu Twitter, @RealCajuru, e se chegar nos clubes, vai adiantar o quê? Para qual atleta? Para qual? Esse dinheiro Para qual atleta? vai formar qual atleta? O César Cielo está sem patrocínio. A Mal Imagem está sem patrocínio. Qual que é o clube deles? Eu imagino, não é, que o Brasil, né, para que a gente sejamos uma potência olímpica e que a gente tenha uma democratização nos recursos para o esporte, o melhor lugar para investirmos é na escola. Claro. Nós temos escolas estaduais em Minas Gerais, perto de 5 mil escolas estaduais. E muitas delas, agora nós colocamos uma emenda que determina que toda escola que for construída tem que ter um ginásio poliesportivo. Antes não tinha esse pensamento, não tem um espaço na escola para a prática esportiva. Agora nós fizemos isso, mas antes não tinha. Agora nós vamos continuar ainda privilegiando muitos clubes, mandando dinheiro de imposto de renda. O imposto de renda, ele é... Quer mais uma cabeluda dessa semana? Sim. Ministério do Esporte já gastou 22 milhões sem licitação. Qual que é a emergência do Ministério do Esporte? Comprar material esportivo é emergência? Você dispensa uma licitação em emergência, né, para compra. Claro. Sei lá, pode ser que eles estejam comprando desfibrilador para os ginásios ou para os campos de futebol. Para nunca mais morrer Serginho, né? Não sei se é isso, mas você tem que ter um argumento muito forte, né, para dispensar licitação. Eu creio que nós precisamos democratizar isso. Nós invertemos as prioridades. A criança não é prioridade mais, a formação dele como atleta. Onde que essa criança está?
Onde que ela está? Onde que ela está sendo cuidada? Eu imagino que o melhor lugar seja a escola para isso, né? Os clubes, muitas vezes os clubes vão ser beneficiados, são grandes clubes, que não vai ter espaço para aquela criança que está na rua, que está procurando. Eu não teria essa chance, né? Porque eu nasci numa vila. Sim. Né? Como que eu teria uma oportunidade dessa maneira? Antes você tinha clubes mais democratizados. Hoje você tem a figura do empresário, você chega no clube através do empresário. Empresário, Com 11 anos de idade, o jogador já é de empresário, né? Alguns já estão mudando até para a Europa. Já, né? Para a família já tem emprego na Europa. Já, o time da Europa vem aqui, cara, pega o pai, pega a mãe, pega o filho, pronto. Eu sinto que nós perdemos um momento importante da história. O jogador não é mais de clube, né? O jogador hoje é de supermercado, o jogador é de banco. Você sente, você ia falar? Nós perdemos um momento assim histórico no Brasil. Foi um momento justamente da discussão da Lei Pelé e o pós-Lei Pelé. Ficou aquela reclamação dos clubes contra a Lei Pelé, mas os clubes... O que aconteceu? Eu me lembro bem que alguns clubes, naquele momento, eles tinham o time de futebol deles, tinham os clubes sociais com piscina de onda, não sei mais o que. Então. Mas o que interessa pro time de futebol? O que interessa pro Bragantino? O que interessa pro Guarani de Campinas? É o time de futebol. Aquele momento, né, eu imaginei que os clubes fariam isso. Né? Nós temos muitos empresários em clubes, demais. Empresários bem-sucedidos. O que eu acho que os clubes deveriam fazer naquele momento? Uma empresa. Quem que está ligado à empresa? O passe daqueles jogadores do júnior, do juvenil, estão ligados à empresa. A empresa enxuta. O resto, os conselheiros podem tomar conta, os associados, mas aqui é uma empresa. Essa empresa presta conta, essa empresa tem balanço, tem balancete, não é? Ela, quando vender um jogador, ela tem o lucro dela. Empresa, né? Uma empresa. Mas ninguém fez isso. Mantivemos aquele modelo arcaico, ultrapassado. Né? Eu não esqueço uma vez que eu encontrei um amigo. Onde você está? Estou em determinado clube. Está lá, meu pai é conselheiro lá, né? Eu estou ganhando R$8.000 por mês lá e tal. Mas o que você faz lá mesmo? Não faço nada, não. Estou lá. Estou lá. Quer dizer, tudo isso de pendurado no clube, né? Esse modelo arcaico, e culpamos uma lei que dava possibilidade de criarmos tudo isso, mudarmos a história do futebol brasileiro. João, como jogador, quantos anos de carreira? Foram perto de 20 anos, né? 20 anos. Como deputado, quantos anos de carreira? 5º mandato, 18 anos, vou completar o 5º mandato. Também. Quase 20. E 2 de vereador em Belo Horizonte, então, né? Então, tá, olha aí. Tá pronto para ser uma pessoa para responder o que eu perguntei para o Romário no primeiro Cajuru Pergunta. Vamos ver o que o João Leite vai responder. João, qual chiqueiro é mais sujo? O do futebol ou o da política? Olha, Cajuru, onde o homem está, infelizmente, você tem perversão, você tem corrupção. Eu lembro quando eu estava convidado para ser candidato a vereador em Belo Horizonte, eu não queria ser candidato de jeito nenhum. Eliana, minha esposa, achava que eu tinha que ser, que eu tinha contribuição. Esposa dele, ex-jogadora de voleibol da seleção brasileira, uma das maiores de todos os tempos. Grande Eliana. Isso. E perguntei ao meu pastor, você tem que ir, João, você vai ajudar e tal. Eu falei, mas não vou não. O Heleno, que jogava comigo, ele deu uma palavra assim, definitiva. Cabal. João, você tem que ir. Eu falei, não vou, Heleno, sabe como é que é a política, tem essa corrupção. Ele falou assim, João, e o futebol, João? Não, futebol não, Heleno. João, quantas vezes nós vimos colegas nossos fingirem que estava machucado para não viajar 400 quilômetros? Isso, eu cansei de ver isso. Eu falei, inclusive no seu time eu vi isso. Eu falei, eu vi o Reinaldo vezes. falou isso para mim várias vezes em entrevista. Quantas vezes? Eu juro, Itabira eu não vou não. Quantas vezes você fingiu que estava machucado, João? Não fingi nunca, você sabe que eu não fingi nunca. Depois ele perguntou para mim assim, quantas vezes você se dopou para jogar? Nunca dopei, Heleno. Você sabe que eu nunca dopei. Eu ouvi essa história. Mas quantas vezes... O Reinaldo me contou essa história. Quantas vezes você viu colegas nossos doparem? Infelizmente, eu vi várias vezes. O Reinaldo me contou essa história. E Heleno falou comigo, pois é, João, você vai entrar na política. Você vai entrar na política. Vai ver as coisas erradas, mas você não vai fazer como você não fez no futebol. Então,
o futebol, infelizmente, e talvez esse seja a maior tristeza do futebol, o doping e do esporte, não é? Tem a sua corrupção, né? O chiqueiro, e a política, lamentavelmente, também tem aqueles que utilizam, né? E aí é um mal muito grande, porque são recursos públicos, né? Praticamente santos, e que são mal utilizados. João Leite, vamos falar um pouquinho do futebol de hoje? Vamos? Mas só antes, a gente vai fazer uma grande Copa do Mundo? Vai deixar um grande legado? Ou você antecipadamente diz que não? Não. Não? Não. Não? Não. Caraca. Nós não resolvemos os grandes problemas que nós temos, especialmente os problemas de mobilidade urbana. Os trabalhadores estão sofrendo demais nas nossas cidades. O modelo de transporte de passageiros, ele é equivocado no Brasil. Nós abandonamos o trem de passageiros, os chamados subúrbios, e fomos buscar um metrô que não existe no Brasil, né? Enquanto nós temos cidades no mundo que tem 400 quilômetros de metrô, as nossas cidades, Belo Horizonte tem 27. Né? Então, isso não existe, e sem possibilidade hoje, por causa do adensamento das cidades, de fazer metrô. E nós estamos, de alguma forma, totalmente dominados pelo transporte coletivo de ônibus, esse modelo. Não é, que, de alguma forma, enche as nossas cidades. Alguns gostam de dizer assim, porque as pessoas são individualistas, utilizam só automóvel. Eu lembro de um amigo que mandou a filha lá da Bahia para estudar em Belo Horizonte. E ele ligou para mim em dúvida: João, você acha que eu devo dar um carro para ela? Ela vai estudar lá na Pampulha, não é? Eu falei assim, acho que não deve dar, não. Deixa ela 11 horas da noite num ponto de ônibus, não é? Depois da aula, esperando o ônibus. Estou mandando o carro, não é? Quer dizer, o carro é segurança para as pessoas. Eu estou embananado com o carro, mas de alguma forma você está seguro. Então não vai ficar legado nenhum. Não fica. O Pelé tem razão, então vai ficar só elefante branco, estádio de futebol? O estádio está colocado, mas você não tem nas nossas cidades o que nós melhoramos em termos de transporte de passageiros. É o trabalhador. E a outra coisa, por exemplo, nós temos hoje o quê? Nós temos 1% do território brasileiro, nós temos quase que 90% da nossa população dentro de 1% do território. E aí, como é que essa massa vai trabalhar? Nós temos hoje trabalhadores que estão acordando 3h30 da manhã. 3h30 da manhã para chegar. E aí vai trabalhar e volta. Ele passa pela casa dele. Isso tem um impacto social, um impacto na família, na organização da família. Depois, Cajuru, você tem uma coisa, por exemplo, você tem uma organização hoje no mundo, que eu visitei, Toronto. Canadá. Toronto, no Canadá. O que eles descobriram? Que Toronto estava favelizando. O trabalhador ia para dentro de Toronto morar perto do trabalho dele. O que Toronto fez? Vamos fazer a prefeitura em Toronto, as cidades em volta são vice-prefeituras. E Toronto, então, conseguiu um marco legal para investir no hospital, na escola, no trânsito. Criaram uma passagem única para a região metropolitana, um preço único da passagem. Então a pessoa pode morar distante do centro de Toronto, trabalhar lá, mas não tem que pagar uma passagem a maior do que os outros que vivem ali. Sim. Então você tem uma outra organização. Nós continuamos com a mesma organização, né? Belo Horizonte tem um preço de passagem. Se o trabalhador mora em Ribeirão das Neves, ele paga mais. Vale para várias outras cidades brasileiras hoje. João, é triste a gente saber, você usou exemplo internacional aí, que a gente mora no Brasil e que esse país poderia virar uma Austrália que era colônia de prisioneiros ingleses. E, lamentavelmente, nós estamos perdendo as oportunidades. Qual que é o que eu imaginaria de prioridade para uma Copa do Mundo? Aproveitar para beneficiar o nosso trabalhador.
Cajuru, nós sabemos que o nosso trabalhador não vai assistir a Copa do Mundo. Não, a Copa do Mundo é de rico e de turista. Nós já temos 1 milhão de acessos aí para ingressos. Diz que tem ingresso de R$30. Falei, me apresenta um ingresso de R$30 que o sujeito comprou, que eu vou comer o ingresso. Eu vou engolir o ingresso. Quem comprou o ingresso de R$30 para a Copa? Meus companheiros da Vila Oeste, né, eles não vão assistir a Copa do Mundo. Não vão. O que essa Tem uma Copa minha do... até que você pode usar, porque você pode usar o que você quiser que eu falar e que você gostar. Tem uma que eu falo que o pessoal morre de rir. Eu falo assim, gente, as escolas públicas brasileiras, elas só queriam uma coisinha só, presidente Dilma. Por favor, só as cadeiras desses novos estádios da Copa. Tá muito bom. Gostou dessa? Tá muito bom. Só as cadeiras, elas já agradecem penhoradamente, presente. É isso mesmo, é isso mesmo. Só as cadeiras. É isso mesmo. Não vão ver o que seria o legado, né? Mobilidade urbana, Claro. né? O trabalhador sair da casa dele, ir com conforto, né? Ir com segurança. Saneamento básico. E lamentavelmente isso não veio, né? O governo federal, ele não investiu em saneamento E não básico. tem tempo mais para isso, né? Acabou. Morreu, né? Acabou. Não investiu na segurança pública, a transferência do Fundo de Segurança Pública. A segurança vai ser maquiada durante a Copa, né? Igual no último PAN. Porque você não vai ter aula durante a Copa, né? Você vai ter um ambiente de maior segurança por causa da Guarda Nacional, que vão estar nesses estados. Enquanto isso, eu presido o Fórum Nacional das Comissões de Segurança Pública. Estivemos em Mato Grosso agora recentemente, o general que cuida da fronteira, falando, né? Quer dizer, teve uma apreensão de 8.000 quilos de dinamite, 4.000 quilos de pasta base de cocaína, numa operação. Então, nós, infelizmente, não ficará nada. João, dentro de campo, para encerrar, dentro de campo, porque essa entrevista não tem edição, esse é o único programa de entrevistas que não tem corte, não tem edição. Porque edição é algo em televisão que também é revoltante, né? Tira a sua palavra, corta o seu raciocínio, né? E às vezes te prejudica. Para você, dentro de campo, vai ficar algum legado? Olha, eu não acho que fique. Porque... Nem dentro de campo, o goleiro João Leite do Atlético Mineiro, deputado estadual? Nem dentro de campo. Eu não vejo possibilidade da Copa do Mundo mudar a estrutura de formação no Brasil. O nosso problema está na base, na formação do atleta de futebol. Há um equívoco hoje muito grande na base. E isso não tem nada a ver. O que acontecerá com os jogos transmitidos pela televisão e você comentando? Vai despertar na criança brasileira. Eles não vão me deixar comentar, você está louco? Eu. As crianças brasileiras vão ser despertadas para o futebol, continuar despertadas e tudo. Agora, não muda a organização da base, da estrutura do futebol, né? Nós ficaremos ainda... A imprensa vai dizer, ficou o legado maravilhoso, o Brasil, que é uma seleção. Por isso que eles não querem Cajuru. Cajuru vai ficar completamente exilado da Copa. Nós ficaremos com esse pensamento, por exemplo, do governo, de investir no Corinthians, no Flamengo. Aí o menino que mora em Alagoinhas, na Bahia, ele quer vir treinar no Corinthians, no Flamengo, não tem onde ele morar, o Ministério Público vai continuar jogando duro, esse menino tem 13 anos de idade, ele não pode ficar longe da família dele, não é? Aí a Caixa Econômica investe no Corinthians, não investe no Atlético de Alagoinhas, para aquela criança começar no Atlético de Alagoinhas, não é? Vem os meninos da Bahia todos treinarem aqui no Atlético, no Cruzeiro, no América, no Vila Nova. Você não tem esperança de novos Neymar? Olha, eles podem até acontecer, mas o Brasil tem potencial para muito mais se houvesse uma inversão de prioridade. Eu repito, os grandes times se viram. E se ganhar a Copa, se for Hexa, os grandes o Galvão vai dizer, Hexa, a tua vida vai melhorar, o teu salário vai aumentar, a educação vai ser melhor, a saúde vai ser melhor. Não vai mudar a base. Não vai mudar nada. Não vai mudar a estrutura. A Caixa Econômica vai continuar achando que tem que investir. Agora, isso é culpa da tua classe também. Governo anuncia como se fosse picolé. Claro. Governo que não devia fazer publicidade faz como se fosse picolé, como se fosse Coca-Cola. Né? Governo não tinha que fazer propaganda. Temos que lutar. O governo tinha que prestar conta. Para que a Caixa pudesse investir... Essa parte talvez eles vão cortar, que eu estou falando aqui, tá? No IBIS. Tem que investir no IBIS.
não é? Para dar chance para criança lá de Pernambuco ir lá treinar, claro. botar a chuteirinha debaixo do braço e ter a oportunidade perto dele. Investir na escola, colocar um professor de educação física lá para ensinar o vôlei na escola. Por que as nossas escolas não podem ter uma pista de atletismo? Não pode ter uma piscina nas nossas escolas? Ô João, pelo menos uma coisa para fechar a entrevista. Aquela Serra Dourada, aquela Libertadores, tiraram de vocês? Claro. É. Vamos pensar? O time do Flamengo não era melhor do que o de vocês? Podia até ser, mas vamos pensar? Um jogo da Sul-Americana, um jogo extra de um grupo da Sul-Americana. Né? O grupo era Cerro, Olímpia, Atlético, Flamengo. Fomos para um jogo extra, no Serra Dourada. A Conmebol, a Confederação Sul-Americana, podia ter escalado um juiz colombiano, boliviano, peruano, argentino, gaúcho, escalado paulista, brasileiro, carioca, Zé Roberto Reit. Mais do que brasileiro. Ele apitava em Santa Catarina, mas morava no Rio, veio no avião Olha do aqui, Flamengo. eu perguntei para ele, olhando na cara dele, na casa dele, agora, há pouco tempo, programa Cajuru pergunta. Tem torcedor do Galo que fica bravo comigo. Eu falo, gente, vocês queriam o quê? Que eu batesse nele? Eu falei assim, o filho dele estava do lado, vendo a entrevista. Falei, José Roberto Reit, você jura pela saúde e pelos seus filhos que você não ganhou dinheiro para prejudicar o Atlético e nem premiação para chegar à FIFA para prejudicar o Galo naquela Libertadores da América, naquele jogo de Goiânia no Serra Dourada? Ele jurou que não. O que eu iria fazer? O que você faria como jornalista? Cajuru, mas eu não estou falando, eu não estou fazendo uma acusação dessa, Zé Roberto Reit. Eu estou dizendo isso. A minha crítica é o seguinte, é o sistema brasileiro, não é? O sistema, Confederação no Rio de Janeiro, Confederação no Rio de Janeiro, não é? Como que uma confederação sul-americana escala um árbitro que mora no Rio? Não é, isso não é independente. Não é? Eu não sou capaz de fazer uma acusação a Zé Roberto Reit nesse nível, mas que foi errada a Confederação Sul-Americana, não é? De colocar um árbitro carioca que viajou no avião do Flamengo. O Reit viajou no avião do Flamengo. O Reit culpa o teu time dizendo que vocês entraram em campo nervosos, Reinaldo, Éder, e que vocês, já no começo do jogo, ficavam xingando o José Roberto, dizendo que ele estava comprado na época pela CBD. Cajuru. Ele falou isso aqui no Cajuru Pergunta. Cajuru, hoje nós temos imagens daquele jogo. Olha a performance do árbitro Zé Roberto Reit. Quem estava nervoso era ele. E ele repetiu o tempo todo para nós. Eu vi nos jornais do Rio que vocês iam ser violentos. Foi uma infelicidade, assim, total e assim, infelizmente, a Confederação Sul-Americana. Foi a maior injustiça que você viu do futebol brasileiro? Assim, de administração, sim. Agora, injustiça foi em 77, a final Atlético São Paulo, um time com 12 pontos na frente do São Paulo, ser vice-campeão brasileiro invicto, né? Perdendo nos pênaltis. Isso é outra coisa dos regulamentos brasileiros, né? E que agora, você é um crítico, assim, eu falo daqueles, não é? De regulamentos, de coisa de Rio de Janeiro, de tribunal no Rio, que o Reinaldo foi expulso na metade do campeonato, a suspensão dele se deu no último jogo do campeonato. Brincadeira. É um negócio inaceitável. Agora, só rapidinho. Flamengo e Atlético, porque eu já perguntei para o Zico aqui no Cajuru Pergunta. Aqueles dois times, quem era melhor? Os dois, cada um dos times tinha 6 jogadores na seleção brasileira. De Tele Santana. Era pau a pau, então? Pau a pau. Pau a pau, né? Pau a pau. Né? Que ali tinha os dois goleiros pau a pau. Os dois laterais do Flamengo bem melhores do que os dois do Galo. Na zaga, aí o Galo, né? Osmar Guarnelli e Luizinho. No meio campo... Cerezo, Chicão, Palhinha. Não, Chicão e Palhinha não. Perdiam para... Mas você tinha Cerezo, Reinaldo, Éder... E Pedrinho Gaúcho era o ponto direito. Ponto direito. Então pau a pau. Pau a pau. Em campo pau a pau. Pau a pau. A gente chegava na seleção já brigando, reclamando do último jogo. Pô, João Leite, que alegria. Com você eu faria 2, 3 programas. Você nos honra. Que alegria saber que você é uma diferença nessa classe política brasileira. Por isso que a gente não pode generalizar jamais. Há pessoas diferentes, há homens de bem. É claro que a maioria é formada por homens de bens, principalmente no futebol.
E que prazer rever João Leite como deputado, depois de ter iniciado minha carreira como repórter esportivo, entrevistando dentro de campo João Leite. Eu era o que mais corria para chegar e pegar o João Leite, o mais rápido. E para encerrar o programa, para ficar bem gostoso, tem o quadro Histórias da Bola. O João Leite vai fazer, sabe o quê? Vai contar a história da bola, não dele, a maior gafe da minha carreira eu cometi com o João Leite. João, conte para o Cajuru. Posso Pergunta. Contar? Pode. Atlético Internacional, semifinal do Campeonato Brasileiro. 1980. 1980, eu tinha 18 anos. O Flamengo tinha... o Internacional tinha um grande time com Falcão e companhia. Falcão, Mário Sérgio, Jair, o Príncipe Jair, Batista. E o Atlético fez um grande jogo. Reinaldo fez gol, Cerezo fez gol, Éder fez gol. Mas foi um jogão e o Internacional atacou muito. Demais. E quando João Leite pegou até... João de Deus. E quando terminou o jogo... Você foi escolhido o melhor em campo. Escolhido o melhor em campo, mas eu não sabia. Eu fui tirando minha luva, saindo do gol. E quando eu olhei, os repórteres todos correndo em minha direção, mas na frente, disparado, na pole position, Cajuru. Rebaixado, correndo, na mão o microfone da Rádio Itatiaia e na outra a chuteira de ouro, melhor em campo. E já chegou assim, dando um carrinho em mim. João Leite, você foi escolhido o melhor em campo. Vamos ajoelhar aqui, eu e você, e vamos rezar 3 Ave Maria e 3 Padre Nosso. Aí ele com o microfone, não, João Leite, você foi o melhor em campo, o que você achou do jogo? Vamos rezar. Aí o João com a educação, Cajuru, olha, é importante, estamos na final com o Flamengo. Aí o chefe lá de cima, Oswaldo Faria, gritando. Cajuru, o João Leite é crente! Obrigado, João. Dá um beijo na Eliane, na sua família toda, muito cara. Obrigado. Que prazer, que privilégio. Prazer meu. O Brasil ficou conhecendo um pouco melhor a história em campo e principalmente fora de campo, porque o que ele falou aqui, Romário falou no primeiro Cajuru Pergunta, hein? O que ele falou do Itaquerão para ter coragem e independência, João Leite no Cajuru Pergunta, que volta em rede nacional na semana que vem, se Deus quiser. E atenção, Deus quer.